Olá, tudo bom com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina História para o oitavo ano, tá? Dando continuidade à aula anterior. Vamos lá. A pecuária bovina no Brasil. De aqui, isso. Do boi só não se aproveita o berro. Esse conhecido ditado popular representa bem a importância da pecuária bovina para a vida humana. O gado bovino fornece leite e carne para alimentação, podendo ser consumidos in natura ou na forma de derivados, como iogurtes, queijos embutidos e vários outros produtos processados industrialmente. O couro dos bois, é usado na fabricação de gelatina, nas indústrias farmacêuticas, fotográfica e de comércio, na produção de calçados e de acessórios, etc. Dos ossos se fabricam farinha, sabão, produtos farmacêuticos, comércio, ração para animais e uma série de outros produtos. Até a crina e o pelo dos bois são aproveitados na indústria de tecidos, escovas e fios. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010 o rebanho bovino do Brasil chegou a 209 milhões de animais e mais de 29 milhões de cabeças de gado foram abatidas. Até junho de 2011, mais de 14 milhões de bovinos tinham sido abatidos no país. Já temos uma nova estatística, tá? Mas posteriormente a gente coloca ou vocês pesquisam. Mas nem sempre a pecuária teve papel de destaque na economia do Brasil. Quando os portugueses começaram a explorar as terras americanas no início do século XVI, privilegiaram a extração dos recursos naturais do território, como o pau-brasil. Pouco depois, em meados do século XVI, a agricultura de cana-de-açúcar tornou-se a principal atividade econômica na América Portuguesa. O gado nos engenhos de açúcar. Acredita-se que os primeiros bovinos tenham chegado ao Brasil por volta de 1535, trazidos da ilha de Cabo Verde. O gado povoou os extensos campos naturais do Nordeste, principalmente a faixa litorânea da Baía de Pernambuco, e gradualmente foi levado para outras áreas da colônia. Os bois forneciam alimento e couro aos colonos e transportavam pessoas e mercadorias por longas distâncias. Com o início do cultivo de cana-de-açúcar, da produção de açúcar, os bovinos passaram a ser utilizados para movimentar os engenhos, que moíam a cana e extraíam o caldo da cana. A aceitação do açúcar no mercado internacional levou os fazendeiros a aumentar a área plantada de cana. A coroa portuguesa, porém, preocupada com o avanço do gado nas terras destinadas à grande lavoura de exportação, limitou a criação de bovinos no litoral, obrigando os criadores a avançar para o interior. Desse modo, ao longo do século XVII, o gado adentrou o sertão, espalhou-se pela região do Rio São Francisco e chegou às terras do atual estado do Piauí, que se transformou no principal centro de pecuária bovina do Nordeste, responsável pelo abastecimento dos centros urbanos do litoral. A pecuária no sul da colônia. Até o século XVII, o sul da colônia era uma região de fronteiras indefinidas, habitada por povos indígenas e percorrida de tempos em tempos por expedições paulistas em busca de índios. Lá também se concentrava a maior parte das missões fundadas por jesuítas espanhóis. O sul ganhou importância no início do século XVIII, com a descoberta de ouro nas Minas Gerais e a necessidade de abastecer as vilas mineiras. Com incentivos da coroa, muitos colonos espalharam o gado bovino pela região criada nas estâncias. Estância, fazenda de gado. Inicialmente, a criação de bois estava voltada para a produção de couro. Só no final do século XVIII se desenvolveu a produção de charque, carne salgada e seca ao sol, tá? O charque gaúcho abastecia desde os centros açucareiros do Nordeste até as Minas Gerais.
O aumento da produção de bovinos na área ao sul da região das Minas contribuiu para a ampliação dos núcleos urbanos e para a fixação de pessoas no interior da colônia. Agora vamos falar a fazenda de gado. Como as propriedades açucareiras do litoral, as fazendas de gado do Nordeste eram extensas. A demarcação para a propriedade geralmente era estabelecida pelas marcas deixadas pelo gado, o que muitas vezes causava grandes disputas e queixas entre os proprietários. As tarefas na fazenda envolviam poucos trabalhadores, em média 10, ao contrário dos grandes engenhos de açúcar. O trabalho com o gado era feito por índios, mestiços, brancos e escravos africanos. Como o dono da fazenda geralmente residia nos centros urbanos do litoral, o vaqueiro ficava encarregado de administrá-lo. No sul, as estâncias tendiam a ser ainda mais extensas que as fazendas do Nordeste, algumas chegando a ter 3.660 quilômetros quadrados. Poucos trabalhadores, geralmente índios e mestiços assalariados, realizavam as tarefas, dirigidos por um capataz. A presença de escravos africanos era mais rara. Paramos por aqui, né? Essa aulinha, enxamo bem essa parte, tá? E na próxima aula, nós vamos iniciar uma outra fase da matéria, que é a época do ouro no Brasil. Feito? Então, gente, dê o seu joinha, compartilhe aí o nosso vídeo, melhore o nosso canal, melhore o nosso trabalho e divulgue o nosso trabalho, tá bom? Então, até a próxima aula.